Uma ponderação, eu entendo quando vocês falam, eu acho que ninguém tem que vitimizar criminoso nem nada, acho que existe essa questão social, são questões diferentes, mas talvez ela esteja na raiz também dessa criminalidade de jovens que moram na periferia ou moram nas favelas, que não têm acesso a determinados bens e acabam sendo cooptados por essa organização criminosa. Então acho que existe essa frente de batalha também, como existe a frente de batalha de impunidade, eu acho que são frentes de batalha que podem andar concomitantemente, podem caminhar juntas e são frentes de batalha diferentes. Acho que a gente não pode atuar só numa, né? Falar impunidade, não. Tem que se trabalhar na questão social também e da desigualdade social, como o Diógenes levantou aqui, que está na raiz, sim, da falta de oportunidade de muitos desses jovens que acabam cooptados pelas organizações criminosas, se não nas favelas ou na periferia, mas depois nos presídios. E também tem que se endereçar a questão da violência da polícia, porque muitos jovens desses morros e crianças acabam mortos em confronto entre policiais e bandidos e muitas vezes por armas de policiais, né, como a menina Ágata e mil outras aqui que a gente recorda no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um estudo, Amanda, até hoje, que relaciona a pobreza com criminalidade, né? Ou seja, a pobreza gera criminalidade. Não, exatamente, né, Lacombe? A gente tem que lembrar, como já disse o próprio Diógenes, que a imensa maioria nessas comunidades mais pobres é formada por gente honesta, trabalhadora. Isso é o povo brasileiro, né? Então é óbvio que é uma escolha moral. É óbvio que é uma questão, às vezes, até de ideologia, por isso me preocupa essa mentalidade romântica e esquerdista, né? O herói revolucionário, né? O marginal é o herói revolucionário. E combater excessos de polícia é uma coisa, né? Toda função vai ter os seus frutos podres, toda a área de atuação. Agora, é muito diferente do que a gente vê nessa turma do direito dos manos, como chama, né? Aqui nos Estados Unidos também esse troço chegou com força. Antifa, Black Lives Matter, falando em tirar recursos da polícia. Isso prejudica quem? Isso prejudica os mais pobres, né? Agora, eu quero lembrar que o maior terrorista de todos da Al-Qaeda, o Bin Laden, era um milionário, saudita, herdeiro, né? O Marcola era um sujeito de classe média, média alta. Então, vários vieram da classe média, dessas lideranças de grupos criminosos, né? E sobre a democracia, a gente tem que lembrar também que é verdade, né? Desidrataram totalmente esses projetos. O capitão Derrite está mostrando a dificuldade de levar adiante projetos para endurecer ou encarecer o crime, mas é uma democracia muito disfuncional. O Rodrigo Maia concentra muito poder e teve 70 mil votos, mais ou menos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o PSOL não tem representatividade popular, mas domina redações de jornais Brasil afora. Então, há um peso muito diferente, muito desigual nesse aspecto. O Estatuto do Desarmamento foi reprovado pela população e foi adiante no Congresso. Então nós não temos voto distrital, nós não temos uma proximidade maior entre eleitor e representante. Nós temos uma democracia muito disfuncional. Se for averiguar lá fora, eu não tenho dúvida que o povo é muito mais conservador e quer endurecer com bandido, sim. Até porque, se é fato que existem maus policiais, pode ter certeza que existem muitos maus jornalistas também. Tem uma outra colocação aqui para fazer. Eu acho que a gente falou um pouco de desvio de condutas de policiais e eu quero perguntar a vocês dois o que pode ser feito para mudar o treinamento e a cultura da polícia, porque embora o capitão Derrite diga que são desvios de conduta e que esses maus policiais são investigados e são afastados, eu acho que às vezes é mais do que um desvio de conduta. Às vezes eu acho que é uma cultura muito violenta na polícia e a gente vê nas abordagens, principalmente na abordagem de pretos e pobres na periferia, nas favelas no Rio de Janeiro, como eu disse, crianças que acabam morrendo pelo armamento da polícia. Isso não é mau jornalismo, é bom jornalismo apontar esses desvios de conduta que eventualmente são uma cultura policial e também não é tabu nenhum falar sobre isso e o que pode ser mudado e aperfeiçoado na cultura e no treinamento policial. Olha, eu acho que a sua visão, Amanda, com todo respeito, está completamente equivocada. Vou falar da Polícia Militar, que é a minha base, minha formação. Eu, jovem, passei na FUVEST com 18 anos e fui fazer academia militar lá. A Polícia Militar que tem mais grade curricular, carga horária de direitos humanos na sua formação é a Polícia Militar de São Paulo. É sim uma quantidade ínfima perto da grandiosidade do que a Polícia Militar de São Paulo faz. A Polícia Militar de São Paulo atende 45 mil ligações 190 por dia. Não é desmerecer o trabalho da polícia de forma alguma. Vocês sei, fazem um trabalho heróico em muitos momentos. Disso. É só para apontar. Eu só estou colocando um contraponto. Posso acrescentar só um fator para análise do capitão Derrite?
É porque eu vejo muita gente falando, né, que é uma atuação diferente, por exemplo, na favela. Eu estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu vivi 38 anos. É uma atuação diferente quando a polícia vai no Rio, na favela, no morro, e quando age no Leblon ou Ipanema, né, ou Copacabana. E também gostam de falar que contar número de pessoas que foram mortas pela polícia. Bom, se você tem um confronto e se a situação é uma cena de guerra onde na favela os bandidos estão altamente armados e entrincheirados, eu realmente gostaria de saber como é que você vai ter um confronto sem ter perdas humanas, né? Porque não é uma questão de preconceito racial, isso realmente não vejo nenhum sentido nisso. Agora, achar que vai subir cantando Imagine, do John Lennon, e soltando bolhas de sabão, né? E com isso, chamar todo mundo para uma conversa, é realmente uma coisa utópica. Então, se você é recebido a chumbo nesses morros, onde os bandidos estão entrincheirados, eu não consigo ver realmente como condenar a polícia por uma truculência maior em relação à troca de fogo. Constantino, as perdas humanas às quais você se refere são crianças que morrem em confronto, são crianças que morrem vítimas de balas perdidas e muitas vezes essas balas são da polícia. E não, assim, as investigações muitas vezes mostram isso. Eu discordo, sabe por quê? Porque o que tem espaço na mídia, com todo respeito a vocês aqui, mas na grande mídia o que tem espaço é somente quando existe um erro do policial. Então, isso que eu ia falar, o erro é a generalização, é atacar a instituição por conta de maus policiais, que são minoria. A gente está falando de bandido até agora, todas as ações na Araraquara, belo trabalho da Polícia Federal, mas você está falando você está falando de vidas tiradas pelos policiais. O policial, ele entra em confronto e mata, assim, criminoso. Ele não sai de casa hoje, vou matar um cidadão. Aliás, claro que não, ninguém. Aliás, as pessoas de bem nas favelas, nas comunidades, elas são usadas pelos traficantes como escudo. E deixa eu só trazer um apontamento, Lacombe. O que tem espaço na grande mídia, quando acontece uma falha policial. Alguém aqui sabe quantos policiais morreram esse ano em serviço? Sabe, Amanda? Eu acho até que, na verdade, eu até sei. No Rio nós tínhamos um isso o mainstream não mostra, por dia. Não, eu vou falar. 172 policiais foram assassinados, 62 em serviço. Essa é uma pergunta também. A violência se volta contra os policiais. E digo mais, desses 172 policiais mortos, quase 70% são negros. Alguém falou isso? Não fala que o policial militar, atua contra o pobre negro da periferia. Não, tivemos uma capa da Folha de São Paulo esse fim de semana dizendo que ótimo, então a gente precisa ter mais capas mostrando a verdade. É evidente que não podemos puxar uma questão racial quando tem um confronto de guerra, cena de guerra numa favela. Se alguém achar que o policial vai lá por racismo e uma bala perdida, né? Aliás, o nome já diz, é uma bala perdida. Ela atinge, e é uma tragédia sempre, óbvio, mas ela atinge uma criança, ninguém consegue colocar de forma racional, pelo menos, cor ou raça nessa equação. É uma coisa que foge a qualquer lógica, né? Mas não, ninguém está colocando, só está colocando as crianças que acabam morrendo vítimas desses confrontos, ou de quando os policiais sobem os morros. E a minha pergunta foi, acho que é uma pergunta legítima, simples, até o capitão Derrite estava respondendo, sobre o que pode ser melhorado e aperfeiçoado na cultura e no treinamento policial. Eu vejo muita pertinência na sua pergunta, no sentido de que, de vez em quando, acontecem algumas tragédias perpetradas por maus policiais, porque não seguiram os procedimentos da instituição, não seguiram os regulamentos, não observaram a lei, e isso ganha muito impacto midiático. Mas faço minhas palavras do deputado capitão Derrite, que a esmagadora maioria dos policiais que estão aí estão para bem servir e servem muito bem a instituição, só que não tem resposta da mesma natureza quando acontece uma tragédia. Só para você ter uma ideia, em cima do assunto que nós estamos tratando hoje aqui, nessas operações ultraviolentas, que é assim que a polícia denomina o que aconteceu em Araraquara, existe um plano de contingência para lidar com isso. Para você ter uma ideia, Amanda, a polícia, a primeira coisa que ela faz é chegar com tranquilidade no local para evitar que o policial morra por conta dessa contenção que os próprios criminosos fazem e para evitar ao máximo gerar lesões em terceiros inocentes, porque acontece em área urbana isso daí. A polícia tem já como estratégia alinhada aquilo que o deputado capitão Derrite falou, que é procurar preservar as pessoas de bem, não fazer o confronto. Deixar os criminosos, criar uma marola, criar um certo incômodo para os criminosos saírem dali e na segunda etapa, sim, pegar lá na rodovia, na hora da fuga. Justamente por conta dessa orientação. Uma polícia boa é orientada para proteger o cidadão. Pegar o bandido é segundo plano, faz parte também. É assim que nós atuamos. O que o Congresso tem feito para reprimir a atuação de facções criminosas nos estados? O que o Congresso pode fazer e tem feito? A nossa obrigação é alterar a legislação. Veja, esse exemplo aí do cangaço, aí dessa ocorrência de Araraquara.
A nossa tentativa no Congresso, nesses 2 anos, foi equiparar esse tipo de crime, de furto a caixas eletrônicos utilizando explosivo, ao crime de terrorismo. Mas posso fazer um parêntese, capitão? Claro, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, tá? A impressão que eu tenho, e eu acompanho a atividade legislativa há um bom tempo, é que esses projetos, eles já param na comissão, eles já param na origem. Se eu estiver errado, você me corrija. Eles não chegam nunca ao plenário. Então, porque essa militância ideológica dos partidos de esquerda, e eles têm, quando tem ali a eleição do presidente da Câmara, tem também a escolha de que partido indica deputado para qual comissão. É isso. E eles já minam essas comissões justamente para que esses projetos morram ali, embrionários. Você está parcialmente correto. Eu vou te trazer uma informação. Isso acontecia em legislaturas anteriores. Eu acho que a esquerda nem tem toda essa força hoje em dia, né? Infelizmente tem por nas causa... comissões. Infelizmente tem, porque o combinado da esquerda para apoiar o Rodrigo Maia foi justamente essas pautas não deixar pautar no plenário. Nas comissões a gente avançou muito. Eu fui vice-presidente... Mas o pacote anticrime foi pautado, foi votado. Ele foi destroçado, né? Ele foi completamente desidratado. Sim, mas aí é o processo legislativo, né? A gente vive numa democracia, que a gente vai fazer. Também concordo em partes, Amanda. Você tem razão em partes do que você fala, mas o que o Silvio falou, nas comissões a gente conseguiu um êxito muito grande. Só que o regimento interno da Câmara dos Deputados fala o seguinte: o que vai ser pautado no plenário é um poder absurdo na mão do presidente da Câmara, e com o Rodrigo Maia, infelizmente, nenhum projeto de lei significante para a segurança pública foi pautado. Nas comissões avançamos. Eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, mas parava no plenário, não era colocado para... Eu não ligo de perder na votação. É isso que a Amanda falou, por isso que eu falei concordo em partes. Democracia existe para isso. Eu não ligo de perder no voto, mas vamos votar. Vamos ver a população pressionando os deputados, que o deputado morre de medo de rede social. Aqueles que defendem esse tipo que idolatram o bandido. Eu não ligo de perder no voto, mas infelizmente nem no plenário esses projetos chegam a ser. Lacombe, é um prazer falar sobre isso. E isso é a pauta que importa para o Brasil, né? Segurança, emprego, não é ideologia de gênero, legalizar droga, essas coisas que estão na cabeça aí dos progressistas. Precisamos endurecer pena, acabar com a impunidade e lembrar que a polícia deve ser valorizada. Infelizmente, a gente romantiza demais ainda a bandidagem no Brasil.